Boa tarde. Então, como vocês viram, é um painel aberto para perguntas, para vocês terem um diálogo aberto com o pessoal da mesa. Então, vocês viram que esse evento teve muitos anúncios importantes que vão impactar toda a comunidade que participa na troca de tráfego no Brasil. Tem muito assunto, muita pergunta, então acho que esse é o momento, apesar de a gente usar muito a lista GTR, a CAIL para tirar dúvidas, acho que esse é um momento único e todo ano a gente pede para vocês participarem mais verbalmente e não deixar de participar nas listas também, mas acho que aqui é um momento único e para vocês terem um acesso direto ao pessoal que realmente decide. Então, peço a vocês que usem esse tempo, aproveitem bem para tirar dúvidas, fazer questionamentos, etc. Então, o painel está aberto, a gente pede que vocês anunciem o nome, a empresa que trabalha e façam as perguntas ou deem sugestões. Acho que é importante também a comunidade ter esse espaço para poder a gente conseguir trabalhar em harmonia. Todo mundo, porque é um sistema que é sinérgico, né? Vocês e o pessoal do NIC, do IXBR, participam em conjunto para fazer a troca de tráfego funcionar da forma mais perfeita possível. Então, o microfone está aberto, vocês podem participar à vontade. Nós temos uma pergunta do chat aqui para o Lucenildo. O Ellison Tomé pergunta o seguinte: se existirá a consulta RPKI para permitir ou não, qual seria o impacto da utilização do Black Hole? Vamos lá. RPKI também é um capítulo à parte, né? Então, basicamente, o que acontece? A gente está fazendo já uma estrutura que seja definitiva e tenha suporte a fazer tudo que a gente precisa. Tá? Inicialmente, a gente vai fazer a validação pela base do registro. Né? Então, fundamentalmente, a gente vai olhar a base do registro, que é uma base que a gente tem, e como nossa maior população são de AS brasileiros, a gente vai cobrir a maioria. RPKI no Brasil, no momento não está implantado, né? Então a gente depende desse tipo de coisa. Mas sobre a questão de Black Hole, eu acho que até Milton pode dar a opinião dele, que pode ser até um pouco melhor do que a minha, mas a minha opinião é o fato de a gente tem que ser neutro. E o fato de ser neutro é não dropar dentro do X. Então, Black Hole para route server significa o X dropar algum pacote. E eu acho que isso não faz sentido. Acho que faz sentido a gente fazer com que aquele elemento neutro, que é o route server, deixe passar tudo e aí as bordas dropem. Tá? Mas o X tem que ser neutro. Né? Enfim. Basicamente, precisa seguir o conceito de ponto de troca de tráfego, só isso. Quer dizer, que o participante, né, quer dizer, que uma vez conectado no Internet Exchange, quer dizer, que ele tá se relacionando com todo mundo que está conectado nele. Se o pedido de Black Hole é para algum, digamos, participante, a única coisa que nós vamos fazer é não nos opor a isso. Mas não faz sentido que uma infraestrutura de ponto de troca de tráfego faça isso. Boa tarde, é Elisandro da Network Education. Primeiro, com relação a Black Hole, eu acho que está certo, por parte do IX, não intervir nisso, na questão de dropar lá dentro. Acho que talvez seria muito mais interessante um acordo entre os próprios participantes, de uma padronização, talvez, de uma Black Hole. Com relação aos filtros, a minha dúvida é a seguinte: no dia 3 de março vai ser retirado todos os filtros. Para pequenos provedores, enfim, eu creio que é fácil fazer essa migração num prazo de 30 dias, né? A partir do momento que vai ser ativo até o momento que vai ser dropado os filtros. É que, na verdade, são 60 dias. Né? Eu digo pelo seguinte: a gente vai dropar dia 31 de março. Então, a gente vai ativar no início de fevereiro e são 60 dias. Uhum. Então, eu acho factível 60 dias pelo fato de que a gente está trabalhando, vai ter material. Amanhã a gente já vai ter tutorial
quem quiser já vai ver o negócio, como filtrar, como trabalhar, mas vai ter material de apoio, vai ter esse tipo de coisa. É que eu acho factível. Eu não estou dizendo também, eu não sei se nem está ok. Eu não estou dizendo também que essa data é imutável. Esse é o nosso alvo. O nosso objetivo é que a gente consiga transferir o poder de filtrar para todo mundo no dia 31. Se, por um acaso, boa parte da comunidade não conseguiu fazer, eu acho que, notoriamente, a gente vai ter o tato suficiente para chegar lá e dizer, beleza, ok, a gente identificou aqui no How to Serve que a maioria da comunidade não está anunciando ainda com o community, a gente vai manter esse período por estender o período, alguma coisa do gênero. Tá? Mas eu acredito que notificando todo mundo, avisando com boa antecedência, que é o que a gente está fazendo, eu acho que é factível. Eu, na qualidade de cliente do XP, isso é porque eu sou também, com a ESP1580 lá, eu gostaria de ter o meu poder de filtrar o quanto antes. Então, tipo assim... Claro, com certeza. A minha dúvida era justamente essa, a respeito... vídeos grandes, né? Talvez não tenha um tempo hábil para isso, e se existiria a possibilidade de um rollback nisso. Né? Não, sim, lógico. Perfeito, então. Obrigado. Vou fazer uma pergunta para Lucenildo. Imagine, junho do próximo ano, um novo SP é criado e ele vai fazer parte do XBR. Você prevê um welcome kit, um kit de boas-vindas para os novos entrantes? Olha, isso aqui são tudo que você precisa fazer para fazer parte. E se ele não for muito, não tiver muita familiaridade com o BGP, se há uma previsão de fazer uma ferramenta para ajudá-lo nesses filtros. Ele informou a AS dele, o que ele quer fazer, e os AS restantes. Vocês pensam nessas duas coisas? Sim, Flávio, assim, para esse evento em especial, a gente trabalhou em ter um ambiente de teste que pudesse ser entregue para cada um dos ASNs. Então, a gente fomentou, tem uma máquina virtual amanhã, e ele tem 4 ASNs dentro dessa máquina virtual e um XP implementado. Claro que é tudo virtualizado, mas é um ambiente de teste para ele brincar com os communities. Essa aqui é a ideia. Mas a questão de ter um Welcome to Kit, Rodrigo ontem, e ele está até ali sentado, ele falou do ambiente de quarentena. O ambiente de quarentena agora, ele está muito fácil. Tipo, a gente consegue jogar alguém, ele testa, vai, testa, volta, testa quantas vezes quiser. Então, eu acredito que no futuro, essa máquina virtual a gente vai deixar disponível, as documentações que a gente está escrevendo, preparando, vão estar disponíveis. E a ideia é que sim, o cara vai ter material, vai receber documentação e vai ter um mecanismo de teste. Inclusive, é o que eu estou dizendo, amanhã, acho que no nosso espaço lá de tutorial, com a parte mais prática, acho que vai ser salutar, né? Tipo, esse tipo de... ver como é que a gente está pensando. Mas também um feedback é interessante, aí, no geral. E você pensa em fazer uma ferramenta para ele criar as comunidades, se ele for novo no BGP? Então, sobre esse aspecto, falando pela nossa equipe, a gente tem um pouco de opiniões divergentes, né? Sendo muito sincero. Porque eu sou a favor da gente criar uma espécie de gerador de template. O cara chega lá e marca, meu vendor é tal, e gera template. Só que eu sou a favor de algo do gênero, mas eu gosto muito de conversar com os meus colegas de equipe e Rodrigo, o Rodrigo número 1, que nós temos 2 Rodrigos, né? Uma vez ele me falou uma coisa que eu achei muito importante, né? Já aconteceu várias vezes do pessoal pegar template de curso e aplicar em caixa. E aí, imagina que o cara aplica sem esse tipo de coisa. E ele tem prudência ao falar esse tipo de coisa. Eu acho que é um pouquinho complicado. Então, seguindo a linha de raciocínio que ele até mencionou, eu acho que, a priori, não. Tá? A gente vai dar documentação, tentar explicar. Basicamente, a gente vai dar a vara de pescar e a linha. Agora, como o peixe na mão, aí não acredito que não. Tá? Acho que Gustavo... nós temos aqui uma outra pergunta do chat. O Gor pergunta o seguinte: qual foi o problema no dia que caiu o PDT? Essa é com você. Essa daí... Alô? Bom, não, o problema foi que a gente teve problema em um equipamento. Um equipamento que não era para dar problema e deu problema. Shit happens every time. Sometimes, ok. Então, infelizmente, a situação é desagradável e a gente teve que conviver. Em função disso,
a gente está acelerando uma série de providências que já estavam em andamento para a questão de maior robustez, maior redundância. Tá? Só fazer um comentário. O que o Fábio falou é bem importante. O feedback de vocês chegarem aqui e falar, eu acho bem importante para a gente. Mas eu gostaria de ter botado o nome desse negócio de pinga-fogo. O objetivo era que vocês viessem falar de verdade. Então, tipo, eu estava discutindo com o Galvão, quem está sentado aqui, tipo, cada um tem um ramo dentro do IX diferente. Salvador é o cabo dos óticos, Júlio é o cara que hoje falou para vocês, ele cuida toda a nossa parte administrativa, vê como é, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, o que é legal, o que não é. Mas, enfim, eu não sei. A dúvida que vocês tiverem, eu acho que é bom aproveitar, é a hora, né? Tipo, e Milton, né? Que dá útil para ele dar uma cacetada aí. Só para, digamos, comentar esse caso aí, né? Quer dizer que os nossos amigos aí do JPNAP, quando eu visitei eles lá no Japão, eles tinham uma figurinha lá no equipamento deles, que na verdade lembra, vamos dizer assim, um santuário, entendeu? E eu falei, mas o que é isso, né? Ele falou, a gente precisa ter um pouco de sorte, né? Entendeu? Então, quer dizer que, por mais que a gente tente, digamos, prever tudo, né? Quer dizer que algumas coisas fogem do controle, né? Envolvemos fabricantes também, quer dizer que não conseguiu justificar muito bem, mas o ponto é que tivemos que trocar 2 hardwares aí, que um era backup do outro e, pô, é uma coisa que de vez em quando precisamos ter sorte, pessoal. Então, é isso. Só complementando, quer dizer, eu acho que é um evento que ocorre em que a gente sempre alerta, né, para todos os sistemas autônomos conectados no Internet Exchange, de que não nos utilize apenas como única fonte de acesso à internet, né, de dados, e que tenha a sua redundância. Tá? Então, é só um ponto aí que é sempre importante a gente lembrar. Né? Não é, obviamente, a nossa intenção, mas é um alerta que a gente faz, porque desastres ou coisas imprevisíveis podem ocorrer. Né? Mais alguém? Deixa eu só fazer um comentário. Salvador vai falar. Então, eu não sei de quem de vocês estava presente ontem na apresentação do Júlio, mas a gente vai estar categorizando PICs que vão estar conectados em um único central, ou a 2 centrais de forma não redundante a cada um, e uma nova modalidade, né, que é uma conexão redundante para cada um dos centrais. Então, quem eventualmente estiver na primeira modalidade vai eventualmente correr o risco de incorrer no mesmo problema que aconteceu. Tá? Então, é em função disso que a gente está pregando para que quem seja hospedeiro de PICs providencie fibras de conexão com os 2 centrais. Bom. Rubens Kiel, NICBR. Eu queria aproveitar a oportunidade para lembrar um paper bastante antigo do pessoal da Packet Clearing House sobre IX Economics, né, de como é que funciona a economia de um ponto de troca de tráfego. Para lembrar as pessoas que não adianta elas terem a expectativa de um sistema ultra redundante ou funcional a qualquer prova, que isso vai exatamente custar aquilo que custam os sistemas de trânsito, internet redundante custam hoje. Ou seja, a economia desse sistema está baseado em fazer um sistema good enough, em fazer um sistema que tenha a redundância apropriada. Eu acho que é esse ponto que o IX tem buscado aí, de achar o ponto ótimo onde se possa, com custo acessível, implementar um nível de confiabilidade que seja apropriado. Mas as pessoas ainda insistem em ter o IX como seu único trânsito, ou como, mesmo que eles tenham um outro trânsito, algo de que elas dependem mortalmente. Sumiu o IX, a rede delas caiu. Então, isso não é o propósito do sistema. E se tornar, ele vai se tornar um provedor de trânsito com os mesmos custos de qualquer outro provedor de trânsito. Para a conta funcionar,
é esse ponto ótimo que precisa ser encontrado. Tiago Dalgar. Vou fazer uma pergunta para o painel, e talvez vocês estejam mais por dentro dessa questão. É sobre um regulamento que está no forno da Anatel, sobre as metas de competição. E qual é a estratégia do IX, né, para atender, caso isso venha a acontecer, sabendo que a Anatel deve exigir, ou pelo menos forçar a conexão de toda a prestadora no PTT da sua cidade. A gente sabe que não tem IX em todas as cidades. Então, se tem alguma ideia sobre isso, eu sei que ainda está no forno da Anatel, deve consulta pública, mas se tiver alguma visão de vocês, agradeço. Milton, vou dar você fala? Não, só, Tiago, assim, independente dos documentos que estão em andamento, em encaminhamento, essa questão da obrigação da conectividade das prestadoras, né, de ter pontos de troca de tráfego nas suas áreas de atuação, isso já existe hoje, tá? Ponto de troca de tráfego nesse domínio é qualquer ponto em que uma operadora pode chegar e se conectar na operadora, tá? Então, eles usam a mesma nomenclatura, tá? Mas conceitualmente é diferente do que a gente implementa, tá? Então, vamos dizer assim, um ponto de presença da Algar, em determinado lugar, para eles, assim, se uma outra operadora conectar em você para fazer troca de tráfego, compra de trânsito, transporte, qualquer coisa, é um ponto de troca de tráfego. Sim, isso é o regulamento de interconexão atual, né? Eu acho que está claro para a gente, está claro para vocês, mas será que está claro para eles também? É difícil, vamos assim, argumentar quando conceitos acabam destoando, né? Quer dizer, por isso que, eu não sei se você tem percebido, quer dizer, que a gente tem apresentado o Internet Exchange, o ix.br, como seguindo os conceitos que estão no site do IX Federation. Entendeu? Quer dizer, que então lá tem uma definição bastante clara do que é um ponto de troca de tráfego. Agora, obviamente, quer dizer que se você tenta aplicar esse conceito para o que a Anatel está entendendo, você fala assim, como é que ele chega nos números que a Anatel divulga? É complicado, né? Quer dizer, porque no nosso entendimento, os pontos de troca de tráfego são esses aí que são esses 26 listados aí que a gente tem, né? E aí a Anatel, não sei se chega a 80, alguma coisa assim, que eu não sei de onde que vem. Então, quer dizer que, obviamente, quer dizer que confunde conceitos, e quando confunde conceitos fica difícil debater o assunto, né? Quer dizer que acho que precisamos clarear um pouco o que seja um ponto de troca de tráfego para depois debater um assunto. Quer dizer, que para nós, quer dizer, que a estrutura do ponto de troca de tráfego é relacionamento entre sistemas autônomos. Sistemas autônomos não envolve só empresas que prestam serviço de telecomunicações. Tanto é que Netflix é um deles, Google é outro, quer dizer, que não se reporta a uma agência reguladora de telecomunicações. E o ponto de troca de tráfego é uma infraestrutura que junta todo mundo, quer dizer, que também áreas de governo, áreas acadêmicas, banco agora que vocês viram aí, que estão vindo. Então, assim, é difícil discutir esse assunto quando os conceitos não são bem claros, né? Quer dizer, que acho que todo mundo precisa um pouco de clareza naquilo que está falando, entendeu? Para poder ter um debate claro do que se quer. Acho que todos nós aqui precisamos debater o assunto, entendeu? Quer dizer, que tendo conceitos claros. É isso que eu acho que falta nesse cenário, porque senão a discussão fica meio esdrúxula, quer dizer, que é difícil você, digamos, debater o assunto quando os conceitos não são claros. Obrigado. Eu não sei se você concorda, mas... Não, concordo sim. Eu concordo com a visão e acho que a gente tem que
ajudar todos os atores envolvidos aí a entender o conceito da troca de tráfego. Porque não é um conceito, talvez, tão familiar a todos, né, que trabalham nesse mercado, e acho que vocês fazem um papel muito importante nisso. Tem só mais uma pergunta, um cunho um pouquinho mais prático, sobre o modelo de sustentabilidade, a data apresentada aqui pelo Júlio, né? Isso já é bater o martelo ou não? Ainda é flexível? E se não for batido o martelo, quando isso vai ser o dia do aviso, né? Não da cobrança, mas a gente ter uns tempos de se planejar aí. Obrigado. Tá. Não, então, a data prevista como o início do período de cobrança vai ser 1º de julho, tá? E aí a gente vai estar agora, no comecinho do ano, já divulgando a minuta, né, do contrato, acordo de cooperação para todos os participantes, e eventuais ajustes aí, ou acertos de contrato, e principalmente com as operadoras, né, com as empresas de maior porte, né, que exigem uma série de formalismos, aí a gente vai estar tratando caso a caso. Ok, obrigado. Nós temos outra pergunta aqui do chat. O Danilo Bento, do Pix Matrix, pergunta para o Salvador o seguinte: já podemos iniciar a conexão com o segundo POP central agora? Qual o procedimento? Sim, o procedimento é enviar para a gente, né, essa solicitação, formalizar por e-mail, a gente encaminha, porque o segundo central, na verdade, eu acho que já foi dito aqui, em apresentações anteriores, que o segundo central está presente no novo data center da João Dias, do NIC-BR. E o NIC-BR, o projeto IX, ele é um cliente dentro do data center. Então, todos os processos envolvidos com o data center, em questão de abordagem, questão de negociação de espaço e tudo mais que se queira, independente do IX, precisa ser negociado diretamente com a equipe de administração do data center, né? Então, a gente pode intermediar esse processo. Nesse momento, a gente está intermediando esse processo até que ele seja inteiramente formalizado e entre no processo automático, independa da gente nessa negociação, tá? Certo. Temos outra pergunta aqui, agora do Júnior. Ele diz que, aproveitando a pergunta do Tiago, a nova consulta pública sugere que as operadoras PMS tornem-se pontos de troca de tráfego. O que o NIC acha dessa questão? Isso pode viabilizar novos PTT, já que em algumas regiões falta um data center com infraestrutura para os IX? É assim, né? Quer dizer que, afinal de contas, né, a gente tem nossas infraestruturas, né, em locais que tem infraestrutura de data center, né, quer dizer, que é Tier 3 para cima, né, e temos locais que não dá para classificar, né. Então, o ponto é que, assim, a gente tem que se adaptar ao cenário Brasil, quer dizer, que não dá para, vamos assim, instalar o mesmo padrão no Brasil inteiro e falar assim, não, a gente só instala nessas condições. Então, quer dizer que o que a gente tem feito, né, isso daí, considerando, vamos dizer assim, as cidades onde tem maior quantidade de sistemas autônomos, que são as melhores cidades, entendeu? Quer dizer que, e mesmo nessas cidades aí a gente encontra dificuldade. Quer dizer que a situação é que a gente está presente aonde que a gente acha que tem condições de ter essas infraestruturas. Agora, quando fala em considerar, assim, os POPs de operadoras, quer dizer que o ponto é que tem que remeter de novo ao conceito de que seja um ponto de troca de tráfego, né? Quer dizer que o que aconteceu durante os anos aí é que essas infraestruturas, né, quer dizer, que saiu daquele conceito de NAP, né, que era onde que tinha infraestrutura de operadoras, entendeu? Onde que todo mundo viu que deu errado, porque as próprias operadoras evitavam que concorrentes pudessem se conectar nessa infraestrutura, passou para um modelo que é o modelo que a gente chama de neutro, né, quer dizer, que onde que todo mundo é aceito de forma de braços abertos, tal, quer dizer, que então
vamos assim, se aplicar o conceito de forma correta, é o que tem que ser feito. Quer dizer, agora, é o que eu estou falando, quer dizer, que temos que ter clareza em termos de conceito. Boa tarde. João, da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, de Foz do Iguaçu. É mais um aviso para o pessoal dos provedores, operadoras, pessoal de conteúdo, né, sobre um assunto que a gente começou a abordar aqui no ano passado, que é uma possível interconexão entre Brasil e Paraguai. Tá? Basicamente, para dar um retorno, que existe um entendimento entre o governo brasileiro e o governo paraguaio, tá, a nível presidencial, para que a Itaipu Nacional facilite uma conexão entre o Brasil e o Paraguai. E para ajudar nisso, por exemplo, com o apoio do NIC, a gente conseguiu implantar lá em Foz do Iguaçu a última unidade, a mais recente agora, do IXBR. Tá? Então, convidando todos aí para se conectar lá e que em breve teremos uma conexão entre Brasil e Paraguai, que será viabilizada pela Itaipu Nacional. A ideia é que a Itaipu viabilize essa conexão inicialmente em pelo menos 100 GB. Tá? O Paraguai tem uma demanda reprimida muito grande de conectividade, então todos são bem-vindos para se conectar lá. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode estar conversando depois aí. Tá? Obrigado. Obrigado aí. Só para acrescentar, né, quer dizer, que esse é um trabalho aí que está sendo conduzido, né, já de longa data, né, quer dizer, que o pessoal do PTI tem se envolvido bastante, quer dizer, que o governo brasileiro, né, quer dizer, que também em relação ao governo paraguaio. Então, vamos dizer assim, Foz do Iguaçu, né, quer dizer, que pode ser um case bastante interessante, né, porque vai ser aqui na região o primeiro caso em que vai ter um ponto de troca de tráfego que vai estar ligando 2 países e talvez 3, entendeu? Que a Argentina também deve entrar nesse processo. Então, é um cenário interessante a nível de região, né? Nós temos outra pergunta aqui do chat, do Elison Tomé, referente à palestra sobre as cobranças, né? Ele pergunta se essa cobrança vai ser feita também para os PIX ou somente para os participantes do PIX, visto que isso poderá talvez elevar ainda mais o custo de cross. Não, como eu falei de manhã, não muda nada na relação entre o NIC e os PIX, tá? Então, não há nenhum motivo por causa dessa cobrança de porta, tá? O que a gente vai fazer uma cobrança aí vamos dizer assim, para cada participante colaborar com a infraestrutura que a gente está colocando dentro dos PIX, tá? Então, não há assim, motivo, e mesmo no caso do SIX, né, que vamos dizer assim, que é uma porta compartilhada, o valor da porta que a gente vai estar cobrando diluído em relação aos valores cobrados para que os AS cheguem até o IX é muito baixo, tá? Então, percentualmente é muito pequeno para que isso afete economicamente aí a cadeia de valor, tá? Silêncio sepulcral, como diria Augusto dos Anjos. Mais alguma pergunta? Vou fazer mais uma. Em uma frase, qual é o maior desafio de gerenciar quase 2 teras? Galvão. Boa pergunta, Flávio. E, na verdade, são 2 teras e também divididos em 25 localidades, né, atualmente. Um pouco aqui dos números para a gente. Hoje são mais de 100 PICs, nós temos que lidar e trabalhar. Pessoal de ativação ali tentando acabar com o nosso backlog, engenharia na parte do suporte, enfim, tem todos os desafios aí que é matar um leão a cada dia, né? Então, esse é o ponto.
Diria que para 2017 o maior desafio chama-se cobrança. Cobrança. Um pouco do desafio também, Flávio, é estar constantemente preocupado com a evolução de tecnologias, né? E com a capacidade de dar vazão à expectativa e necessidade de todo mundo presente aqui, né? Nós temos outra pergunta aqui no chat, novamente do Júnior, dessa vez especificamente para o Milton. Ele pergunta assim: se a Anatel, nessa nova consulta pública, apontar os ICs como opção para interconexão de telefonia entre as operadoras STFCs, o NIC vê alguma objeção? Bem, se é telefonia, quer dizer que isso daí, né? Uma coisa que a Anatel já fez algum tempo atrás, né? Que eles chamaram de interconexão, né? Quer dizer, que chamaram de classe 1, classe 2, classe 3, e assim foi, né? Quer dizer e tinha um tal de classe 5. Esse classe 5 aí falava sobre a parte de voz em telefonia, trocando dados, né? Quer dizer que voz se transforma em dados e há uma interconexão de dados aí que ele remete à classe 5. Classe 5 atendeu em cheio a parte de interconexão internet. Nessa oportunidade aí, quer dizer que a Anatel não deixou assim explícito que podia ser feito no ponto de troca de tráfego ou não. Você acredita que a gente conversou com o pessoal da Anatel, a Anatel tinha clareza de que nessa definição de interconexão classe 5 não estava dito nem que podia, nem que não podia ser feito no ponto de troca de tráfego. As grandes empresas, elas também estavam meio perdidas, e aquilo lá, pessoal, atrasou simplesmente, né, porque já estava sendo feito com as grandes operadoras naquele momento, quer dizer, que atrapalhou mais do que ajudou. Porque a gente já vinha negociando com as grandes operadoras, entendeu, de participar de forma mais proativa em relação ao ponto de troca de tráfego. Eu confesso que tinha grandes empresas aí até tendo produto para poder fazer troca de tráfego de forma paga, entendeu? Quer dizer que isso daí tudo voltou para trás, entendeu? Quer dizer que então muitas vezes, né? Quer dizer que uma boa ideia pode acabar fazendo mais malefício do que benefício. Então, aproveitar, vou fazer uma pergunta para o Flávio. Não, eu queria tua opinião sobre essa questão das communities. Você acha que isso vai ajudar? O que você tem a dizer? Acho que tem bastante experiência e interesse também. Sim, no painel do Peering ontem, eu falei dos ASNs que participam em mais de um ponto de troca de tráfego, anunciar mais específico. Então, com as comunidades, vai ficar bem mais fácil gerenciar isso, porque você pode anunciar uma comunidade para a gente num Pix, numa cidade, e a gente vai preferir aquele como seu POP central, sua central de operação. E se você anunciar em São Paulo, a gente vai considerar também como talvez um backup. Então, acho que é bem-vindo, porque ajuda a fazer uma engenharia de tráfego bem eficiente, priorizando a central de operação do provedor. Mais alguma pergunta, pessoal? Temos ainda 3 minutos. Dá para... Galvão vai falar. Não, aproveitando o que o Flávio
comentou sobre os desafios de administrar as localidades, de gerenciar 2 teras. Queria destacar aqui, principalmente para quem está conectado hoje no Rio de Janeiro, em meados agora de janeiro ou março, iremos fazer uma mudança grande lá na estrutura, que vai afetar todos os participantes, que é a mudança da máscara. Hoje nós temos um /24 no XBR do Rio, e provavelmente, a gente está fechando os números, mas provavelmente vai ser um /23. Tá? Então, todas as localidades hoje têm um /24 em IPv4, exceto São Paulo, que é um /21. Aí o Rio vai entrar nessa exceção, então ele vai ter um /23 também. Será anunciado, será feito um cronograma, enfim, para toda a comunidade, mas é mais um desafio aí que temos à frente a curto prazo. Tá? Aproveitando, Porto Alegre vai ser /23 também ou não? Não, Porto Alegre ainda é um /24. O Rio tem ali o número de participantes e conexões bem próximo de Porto Alegre. Só que o Rio está tendo uma demanda grande agora do crescimento. Porto Alegre, o crescimento é um pouco mais baixo. Tá bom? Tem mais um aí, Flávio. Mais uma pergunta. O pessoal da internet está mais assíduo. Temos outra pergunta aqui do chat, dessa vez para o Flávio. O Ellison Tomé pergunta para o Flávio se hoje o Netflix fornece alguma ferramenta para saber de qual CDN estamos sendo servidos, igual a YouTube tem. Não, a gente não fornece. Sim, tem outra pergunta aqui. Eu acho interessante essa. O lenhador pergunta como estão as adesões ao modelo de SIX. Se vocês poderiam comentar sobre o assunto e em quais X já existem esse padrão de modelo de SIX. Não sei, só assim, nos números que eu mostrei hoje de manhã, na relação à cobrança, em São Paulo a gente tem 472 AS conectados via SIX. Tá? Então, a gente tem uma adesão constante. Tá? A gente tem muitas empresas, né, que estão montando o SIX. Eu acho que o que efetivamente a gente tem que melhorar é a divulgação de todas as empresas que estão operando essa modalidade. Acho que a gente tem que melhorar. Né? Eu queria fazer só um adeno, só para complementar a pergunta. Nossos amigos e grandes parceiros aí de Amsterdã, acho que da Amsterdã, Londres e também lá no The Kicks, que estão em número de participantes, né, também tem uma relevância. Eles também têm esse nome, tem um modelo de SIX, só que o nome que eles dão, o Eric até mencionou hoje mais cedo, chamado reseller, ou seja, é a porta de revenda, né? Então, basicamente o conceito é bem similar, mas lá eles já tinham um viés mais comercial desde o início. Então, o SIX, a ideia é compartilhar recursos, né? Acho que tem uma pergunta. Tirando dúvida. Qual é o prazo máximo que vai ficar até conseguir pegar mais /22 lá no site? Que eu vi que está na fase 2 e está para entrar na fase 3 agora, né? Logo. Ricardo Patara está por aí? Não, na verdade eu acho que o Patara não está mais. Ele comentou que a previsão mais pessimista é mudança em março. Então, é de dezembro agora a março. É uma perspectiva que ele montou lá no gráfico. Só que o Galvão é a mais otimista. A pessimista acho que é janeiro. A pessimista é dezembro agora, é isso. Bom, a gente está com o tempo esgotado. Alguém da mesa quer mais uma pergunta? Boa tarde. Boa tarde, Alexander, Citar Telecom. Nós já temos um SIX ativo, tá? E eu queria até solicitar algum tipo de follow-up, né, ou acompanhamento para novas solicitações, para novas criações, novas adesões, né? Porque o que acontece? Os clientes fazem a solicitação para o nosso SIX e do nada eu recebo mensagem: olha, por que não está ativo ainda? Eu não sei como é que está isso, não consigo acompanhar esse trâmite, né? E também uma certa
queria pedir uma certa atenção para acompanhar essa questão de SIX, que não é permitido, que eu estou vendo que tem alguma coisa que está acontecendo nesse sentido aí. Tá, vamos lá. Então, a gente sabe desse problema, tá? Basicamente, no futuro a gente quer criar uma visão para SIX, uma visão para PIX dentro do MeuIX. E para isso a equipe de sistemas ela está dedicada a desenvolver novos sistemas e isso vai sair junto com o novo sistema. Eu seria leviano se chegasse aqui e desse um target de data, alvo para ter esse tipo de coisa. Eu não consigo determinar hoje. Mas isso está no roadmap de implementação da equipe e o objetivo é que a gente consiga fazer isso o quanto antes. Né? Mas, enfim, ter tanto a visão de SIX quanto a visão de PIX. Né? Ou seja, o SIX tem que saber que está entrando uma nova conexão para ele e o PIX tem que saber também que ele vai precisar passar um novo cross-connect para tentar agilizar o processo como um todo. Mas, como eu te falei, está no roadmap do novo sistema. Tá? A segunda observação foi em torno de ter SIX de SIX. Eu acho que é melhor o Galvão até explicar. Tem requisito técnico porque não funciona. E, enfim. O que nós chamamos de SIX do SIX é quando o participante já chega por uma porta de um SIX e ele não consegue trazer um outro participante através dessa VLAN. É a limitação da tecnologia mesmo, do QNQ ali que é utilizado, ou do duplo tag, depende do caso, e a permissão de compartilhar essa... Porque a questão do X é muito L2, então cada VLAN, cada participante que conecta, ele tem um número alto de MACs que é mandado para o participante, e se você está trazendo um outro participante dentro dessa sua... do seu mesmo SIX ali, da mesma VLAN, da sub-VLAN, haverá um flap de MAC, porque o MAC vai estar prendido de um lado, vai estar prendido do outro, enfim. É mais limitação mesmo nas configurações. Então, por isso que não é permitido. Em termos de política, tipo, se a gente pegar, o que é que a gente faz? Para ser sincero, como estava descrito lá no documento, isso é proibido. Tá? Conduta em torno disso, eu não sei afirmar diretamente, mas por mim é gancho. Então... Só uma coisa, porque já aconteceu até de participantes do meu SIX solicitarem outras VLANs e até passarem outras VLANs, não fazendo QNQ, mas solicitarem outras VLANs também. E para que eu passe, eu preciso dessas VLANs muito aí, também passa para mim e tal, e você vê que tem controle disso. Né? Sim, sim. Assim, sendo sincero, eu acho que também cabe um pouco a parte de policiar do cara que é operador de SIX. Isso é uma regra nossa, tá divulgado. Eu acho que vocês podiam ter um outro olhar, né? Tipo, estou perdendo receita, algo do gênero. Isso daí normalmente funciona com vocês, né? Enfim. Bom, a gente está com o tempo estourado, se não há mais perguntas, não há mais nenhuma colocação da mesa, a gente dá por encerrado esse painel, agradece a todos pela presença e vamos mais para um próximo ano. Obrigado. Bom, só assim, fazer um encerramento aí, agradecer a presença de todos, tá? Foi muito bom ver essa sala cheia todos os dias. Eu até tenho os números aí da quantidade de pessoas, acho que foram 439 inscrições, né, para esses 2 dias, com picos aí da ordem de 250 pessoas presentes e acho que da ordem de 125 pessoas online, tá? Então, uma audiência bastante significativa, tá? E assim, tive olhando o calendário, provavelmente no dia 4 e 5 de dezembro de 2017, a gente espera ter todos vocês aqui de novo. Tá ok? Muito obrigado. Júlio, eu só queria dar um aviso. O material para os tutoriais está lá. Já está no site, tá? Os mais críticos. Então, eu queria que vocês baixassem, prioritariamente botem na conta do hotel de vocês, né? Ou seja, baixem mais tarde. Podem baixar daqui também, mas, enfim, que seja. Mas, enfim, não deixem de baixar o material, tá? É interessante que vocês já venham com o material amanhã, tá?
Tudo bem? Ah, outra coisa também, né? Só para a gente sair da brisa. Ano que vem é bom o pessoal falar mais, né? Tipo... Tá bom.